a referência sobre o homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield representa cada parte do corpo quando lesionada nessa área. No córtex motor, a representação da face é desproporcional. Por isso, nas lesões por AVC dessa área, a lesão motora de face e braço pode ser maior do que da perna. Já se houver uma lesão da área pós-central, de representação sensitiva, o acometimento pode ser mais proporcional. Outras relevâncias do telencéfalo são as áreas de Broca e Wernicke. A afasia de Broca, ou motora, é quando o paciente compreende bem o que é dito, mas não verbaliza com coerência, e ele tem uma fluência verbal muito diminuída, ele fala poucas palavras. Essas lesões são principalmente por AVCs. Já na afasia de Wernicke, que é a lesão da área de Wernicke, o paciente não vai compreender, também não vai falar com coerência, mas a fluência verbal está absolutamente preservada. As lesões do córtex sômato-sensitivo levam à perda de sensibilidade contralateral. As lesões do córtex motor levam à perda de força contralateral. Já as lesões do córtex visual primário podem levar à perda de campo visual e à perda de percepção para cores, que a gente chama de descromatopsia. Também pode haver um quadro que se chama de prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer faces já conhecidas. A ínsula é o quinto lobo. É um lobo único, mediano, que não tem suas funções totalmente esclarecidas, mas acredita-se que ele está envolvido em desejos, vícios, funções somatosensoriais, além de desordens psicológicas como o transtorno obsessivo-compulsivo. Sobre as principais funções de cada lobo, a gente pode resumidamente dizer que o lobo frontal tem participação no pensamento, na fala e no movimento, que o lobo parietal tem envolvimento na linguagem e na sensibilidade, que os lobos temporais têm importante função na audição, no aprendizado e nos sentimentos. O tronco cerebral fica responsável pela respiração, temperatura e frequência cardíaca. O cerebelo tem importante função na postura e coordenação dos movimentos, principalmente movimentos finos. E o lobo occipital é o lobo da visão, onde a gente, além de ter a importância do campo visual, tem a importância de percepção de cores. E quem é o sistema límbico? O sistema límbico é esse conjunto de estruturas que regulam emoções e sistemas neuroendócrinos, e eles participam da consolidação da memória. O sistema límbico é composto tanto de estruturas corticais quanto subcorticais. A estrutura cortical são as estruturas que estão no telencéfalo, e as estruturas subcorticais estão principalmente no diencéfalo, mas tem também o componente do tronco cerebral. Das estruturas corticais de maior relevância do sistema límbico, a gente encontra as áreas mediais e anterior do lobo temporal, as áreas mediais e inferior do lobo frontal e o giro do cíngulo. Com relação às estruturas diencefálicas do sistema límbico, as estruturas de maior relevância que estão no diencéfalo são os gânglios da base, o tálamo, o hipotálamo, a amígdala e o hipocampo, regulando funções neuroendócrinas. Com relação ao sistema límbico, é importante a gente lembrar a existência do circuito de papéis. O circuito de papéis é um circuito envolvido na memória, na consolidação da memória. Quando há lesão bilateral desse circuito, a gente pode ter um quadro de amnésia. E esse é um circuito que envolve hipocampo, fórnice, corpo mamilar, trato mamilotalâmico, núcleo talâmico anterior e dorso medial e também o giro do cíngulo. Para a gente resumir o que a gente viu na aula de telencéfalo, é importante a gente redizer que o telencéfalo origina os hemisférios cerebrais e esses têm divisões em lobos, cada um com a sua função primordial. As estruturas de interligação têm relevância clínica, como o corpo caloso. Também existem as estruturas do giro pré-central e pós-central, o giro motor e o giro sensitivo.